mulheres, voltamos com o nosso programa e a gente vai falar sobre fertilidade feminina com o Dr. Alfonso Massaguer. Falei direito o seu nome? Falou sim. Massaguer mesmo? Massaguer. Massaguer. Alfonso Massaguer. A gente vai mostrar, porque eu sempre tive curiosidade em saber como é que funciona a remoção. É remoção que fala de óvulos? Retirada dos óvulos. Retirada dos óvulos e como que é feita a inseminação. Sim, depois a colocação desse embrião formado em laboratório dentro do útero. Tá. Porque pra gente, doutor Alfonso, assim, não sei pra quem tá em casa, mas pra mim, que eu me considero leiga, parece tudo muito complicado e invasivo. Só que não é bem assim, né? Não, tudo é muito simples. A base disso é muito simples. Então, um processo de uma fertilização in vitro é o quê? É você retirar os óvulos dessa mulher, levar esses óvulos para o laboratório, fertilizar esses embriões em laboratório e depois colocar esses embriões prontinhos dentro do útero. Tá. E aí o útero vai servir como uma casinha para o embrião se desenvolver? Sim, para ir formar a gravidez e o nosso bebê saudável. Tá. Vamos para mitos e verdades, daqui a pouco a gente vai mostrar como que é feito os dois procedimentos, como são feitos. É mito ou verdade que a fertilidade da mulher é proporcional à sua idade? Sim, isso é uma verdade. Na verdade, é inversamente proporcional, né? Quanto mais passa a idade da mulher, mais ela vai perdendo os óvulos. Então, ela nasce com um número de óvulos fixo e esses óvulos, em cada menstruação, ela vai perdendo esses óvulos e, chegando na menopausa, eles quase que acabam. Perfeito. É mito ou verdade que a mulher inicia o período fértil na sua primeira menstruação? Sim, é possível ocorrer uma ovulação antes da menstruação, então isso pode ocorrer, mas é claro que a primeira menstruação demonstra que aquela mulher já está sendo uma mulher fértil e depois, com o ciclo menstrual regular, que sim, que ela fica realmente fértil e está preparada para engravidar. Perfeito. É mito ou verdade que mulher que não menstrua não é fértil? Isso é um mito, mas na verdade é claro que uma menstruação regular é um bom sinal de ovulação. Então, quem define uma menstruação regular é uma ovulação. Então, se essa mulher ela não está menstruando, ela pode ter um problema na sua ovulação e por isso é muito importante checar todos os hormônios daquela mulher, ver se o peso dela está um peso adequado, buscar a causa pela qual aquela menstruação não está ocorrendo e que talvez, muito possivelmente, a ovulação também não está ocorrendo. O doutor, excesso de peso pode atrapalhar a fertilidade? Sim, tanto... Ou peso muito magrinha? Muito magrinha ou excesso de peso. Então, o excesso de peso, ele pode tanto ter o excesso de peso devido a alguma doença, como uma alteração de tireoide, por exemplo, ou o excesso de peso, o tecido adiposo produz hormônio, principalmente um hormônio chamado de estradiol. E este hormônio pode alterar os hormônios que fazem com que aquela mulher produza o seu óvulo e, portanto, tenha a sua menstruação regular. E com pouco peso? O baixo peso também é aquela mulher que está com índice de massa corpóreo abaixo de 17. Isso é, aquela continha do peso dividido pela altura ao quadrado. Quando é abaixo de 17, essa mulher é muito magra. E essa falta de tecido também pode fazer com que o hipotálamo, o cérebro dela, não funcione corretamente. Então, essa mulher também pode não engravidar, não ovular e não engravidar. Porque é muito comum ver mulheres extremamente preocupadas com o peso e depois terem dificuldade para engravidar, né? É muito comum, muito comum. É mito ou verdade que, atualmente, é possível saber doenças do bebê antes da gravidez? Isso é uma verdade. Então, hoje em dia é possível, através da fertilização in vitro, você tirar um pedacinho do embrião formado em laboratório e depois você sabe se aquele embrião formado, se ele tem aquela doença ou não tem. Olha só! Assim como se for uma doença ligada ao sexo, por exemplo, você pode fazer uma biópsia, saber todos os cromossomos daquele embrião e, portanto, saber se aquele embrião vai ser menino ou menina, se ele vai ter uma doença X ou Y e, portanto, selecionar aquele embrião antes de colocar ele no útero. Perfeito. É mito ou verdade que infertilidade pode estar relacionada a hipotiroidismo? É uma grande verdade. Todos os hormônios podem influenciar na fertilidade. E entre eles, um dos mais importantes é o hormônio da tireoide. Então, se uma mulher ela pensa em engravidar e ela tem uma menstruação irregular, por exemplo, é muito importante checar por que aquela menstruação é irregular e uma das causas principais é uma alteração de tireoide. Ou a falta do hormônio tiroidiano, que é o hipotiroidismo, ou o excesso, que é o hipertiroidismo. Ótimo. É mito ou verdade que pílula anticoncepcional
preserva os óvulos? Isso é um mito. Na verdade, muitas mulheres às vezes chegam no consultório e falam: doutor, eu tomei pílula a vida inteira, ou eu não menstruei, então meus óvulos estão aqui comigo. E o fato dela não menstruar, ou o fato dela tomar pílula a vida inteira, não impede que aqueles óvulos sejam perdidos ao longo de cada mês. Tá. Então, não é porque ela está com a pílula que ela está protegida de um envelhecimento ovariano e dos riscos de adiar a sua fertilidade. Ótimo. Mais um, é mito ou verdade que é impossível engravidar após a menopausa? Isso era uma verdade há décadas atrás. Impressionante, né? Mas como a medicina evoluiu, hoje em dia é claro que é possível uma mulher, após a menopausa, ela o quê? Ela fazer um tratamento de fertilização in vitro com óvulos doados. É claro que tem aquela mulher o quê? A menopausa é a última menstruação da mulher. Tá. É claro que tem aquelas que estão com o ovário fraco e que muitas vezes ainda... O que é ovário fraco? É quando a menstruação começa a falhar, quando o número de óvulos daquele ovário já reduziu muito e a qualidade já abaixou muito. Então, às vezes, acha-se que é menopausa, mas ainda não é. Então, você ainda consegue, em algumas situações, coletar algum óvulo ainda bom e formar um embrião saudável para aquela mulher com o óvulo dela. Tá. Mas em muitas situações, você pode o quê? Pegar um óvulo de uma doadora de óvulos, fertilizar esse óvulo ou com um parceiro dessa mulher ou com um banco de sêmen e formar esse embrião, que vai ser um embrião com potencial de virar um bebê muito alto, porque ele foi formado com um óvulo muito jovem. E no caso de casal homoafetivo, uma das duas pode ser a doadora. E aí Sim. faz a inseminação na outra. É muito comum. Hoje em dia é permitido pelo Conselho de Medicina o quê? Em um casal homoafetivo, em um casal gay, que você tire um óvulo de uma mulher, fertilize com o sêmen de um doador ou até de alguém amigo delas, que também seria o pai no caso, e através da formação deste embrião, eu coloco esse embrião no útero da outra parceira. Tá. Que deve ser uma experiência que eu não consigo nem imaginar, né? Porque as duas são mães, né? É cada vez mais comum. É cada vez mais comum, E é maravilhoso. um modelo de família. Isso, Eu acho que o que importa é cuidar bem do seu filho, claro, fazer uma criança saudável. realizar o sonho de ser mãe, né? Sim. Temos perguntas das nossas telespectadoras e temos aqui os instrumentos que são usados nesse procedimento. Peço que você me aguarde um minutinho. Vamos ver como que funciona esse processo de remoção que fala? Aspiração, retirada. Aspiração. Sempre é uma palavra certa. Então vamos lá. Como é que funciona, doutor? Então, essa é uma agulha de aspiração. Então, a paciente... Usa essa agulha? Essa agulha, mas a paciente está sedada, então não vai sentir dor nenhuma. Peraí, olha o tamanho da... Ai, por que tão grande? Bom, para conseguir chegar lá, Porque né? você vai, na verdade, por um ultrassom transvaginal. Então, aquele ultrassom transvaginal que a gente realiza na paciente, o que a gente faz? A gente pega esse ultrassom em centro cirúrgico com a paciente sedada, ela não sente nada, e a gente vai o quê? E faz um pequeno furinho pela vagina. Então, não aparece nada. Não tem corte, não tem nada. Tá. E através dessa agulha a gente entra em cada um dos folículos, a gente entra no ovário e aspira cada um dos folículos. Espera lá, posso ver? Posso pegar? Claro, mas a ponta é afiada, cuidado. Isso que eu queria ver. Tá. Ah, tá. Olha como que a pontinha é bem afiadinha. E nós retiramos o quê? Retiramos os óvulos que morreriam naquele mês. Espera lá. Retira com este equipamento. Com esse equipamento. Então Olha. você está com o ultrassom, olhando no ultrassom e vai entrando com essa agulha no ovário e vai aspirando cada um dos folículos. Por aqui? O líquido vai passando pela agulha, ele vem para um tubo de ensaio. Pera, vamos mostrar tudo. Então, aqui, ó. Então a simulação nossa seria o seguinte, ó, a gente vai pela vagina com o ultrassom, Vai. entra com essa agulha, entra no ovário e aspira. Esse líquido vai sair do ovário, E vem pra cá. vem para um tubo de ensaio, esse tubo de ensaio depois vai para o laboratório, onde a gente olha naquele líquido que saiu do ovário, se dentro daquele líquido está o nosso óvulo. Tá. E depois esse óvulo pode ser ou congelado, ou pode ser fertilizado e formado um embrião. E como é que ele volta? E esse embrião pode ser o quê? Analisado antes dele voltar, para ver os cromossomos dele e os genes. Tá. Esse embrião, depois ele é colocado na pontinha desse catéter, Espera lá bem devagarinho. Aqui. bem fininho. É tudo muito delicado, né? Muito delicado. Na verdade, ele é Põe bem aqui o embrião, ele é doutor. bem mais delicado, ó. Porque, na verdade, a gente coloca esse catéter dentro do útero, e depois o embriologista vem com o embrião colocadinho nessa pontinha e nós colocamos o embrião O embrião lá vai estar aqui. Isso, bem nessa pontinha. Aí eu coloco esse embrião lá dentro do útero Gente, que coisa e deixo ele lá, delicada. no momento certo dele colar no útero e gerar uma gravidez e o nosso bebê. O primeiro procedimento leva quanto tempo?
Na verdade, o primeiro procedimento é a retirada dos ovos. Então, quanto tempo? Em geral, 2 semanas. Não, é no centro cirúrgico. Ah, não, é bem rápido. É 5, 10 minutos. Olha só. 5, 10 minutos. E o segundo procedimento? Também 5, 10 minutos. A medicina me deixa até sem palavras, porque ele é o máximo. Ele é bem Imaginar rápido. que a vida está indo por aqui e vai ser colocado no útero. Eu sou suspeito, né? Eu acho fantástico. Não é maravilhoso. Eu fico encantada mesmo. Vamos agora. Não é? Mas não é de encantar? Eu acho demais também. Acho demais. 5, 10 minutinhos no centro cirúrgico e aí, pronto. Depois de quanto tempo que a gente sabe se o procedimento foi bem sucedido ou não? Na aspiração dos óvulos, você sabe já, eu vou fazendo a aspiração e o embriologista já vai me falando se em cada tubo de saio, se já está o óvulo lá dentro. Então eu já vou sabendo em cada aspiração de folículo se dentro daquela bolinha de água, se o nosso óvulo está lá ou não está. Tá. E em quase sempre eu ainda peço para o parceiro ou parceira entrarem juntos no centro cirúrgico. Então eles ficam até acompanhando e vendo a gente conversando, chorando, checando e vendo isso. Chorando? De emoção ou não? Acho que não necessariamente chorando, mas na hora da transferência do embrião é mais emocionante. Aí também o parceiro ou parceira também está junto. Tá? E ele acompanha e a gente vê pelo ultrassom o local aonde ficou o embrião. Aí é mais emocionante, aí chora. Aí é um pouco mais emocionante. Não sei se é porque eu sou manteiga, eu acho que tudo é emocionante. Perguntas do pessoal de casa. Tami, passei por químio e rádio devido a um câncer de mama. Fiz congelamento de óvulos antes. Será que consigo engravidar normal ou vou precisar fazer inseminação? Primeiro, a Tami e o médico dela estão de parabéns, né? Porque ela, antes de tratar um câncer, e esse tratamento para o câncer, tanto a quimioterapia como a radioterapia, se for na pelve, ela pode fazer mal para aqueles óvulos, ela pode fazer mal para aquele ovário. Então essa mulher pode até ter uma menopausa precoce devido a isso, e desta maneira congelar os óvulos é muito importante. O importante também para a Tami é saber que a radioterapia para um câncer de mama não faz mal para a fertilidade dela, porque a radioterapia para o câncer de mama só afeta a mama. O problema é a quimioterapia. Essa quimioterapia vai para todos os órgãos, inclusive os ovários. E assim ela corre este risco. Mas é claro que no momento que o tratamento dela estiver acabado, depois de mais ou menos 1 ano, ou quando o médico dela der o sinal verde, olha, agora você pode engravidar, ela deve o quê? Ver como fica a menstruação dela. E se ela tiver uma menstruação regular, ela quase sempre pode tentar engravidar natural. Tá. Mais uma pergunta enviada pela Veridiana. Idade influencia na fertilidade feminina? Qual a idade máxima para engravidar? A idade influencia muito. Idade máxima, a gente não pode colocar dessa maneira, mas é ideal que ela engravide até os 35. Até os 30 seria melhor, mas até os 35 os riscos são menores. Quando ela vai próximo ao 40, os riscos de síndrome de Down aumentam muito, os riscos de uma perda de uma gravidez inicial aumentam muito e a dificuldade para engravidar também cresce demais. Não que não seja possível, mas é mais difícil. É mais difícil. Tá. Próxima pergunta enviada pela Neuza. Tenho 42 anos, tive um aborto espontâneo no começo do ano. Passei 14 anos sem tomar remédio. Posso ainda estar fértil para uma nova gravidez? É claro que ela pode estar fértil, mas ela tem uma idade que merece uma atenção maior. Então, ela tem que checar realmente como está a força desses ovários dela, se realmente o útero dela tem algum problema ou não tem, porque a margem de segurança dela é pequena. Então, é claro que ela pode estar fértil, sim, mas ela merece cuidados a mais para não perder tempo, para conseguir sim ter o filho dela o quanto antes e às vezes não deixar o tempo passar mais e a situação fica mais difícil. Tá certo. Próxima pergunta enviada pela Marlene. Li numa matéria que tomar muito café pode levar à infertilidade. Existe mesmo essa relação? Existe uma pequena relação. Existe? Todo excesso faz mal. Então pode ser o excesso de comida, pode ser o excesso de exercício. Excesso de café. E o excesso de café faz mal. Então se ela tomar até 2, 3 cafés por dia, isso não fará mal. Mas se ela é aquela que toma 10 cafés por dia, 8 por dia, já é um pouco excesso. Então ela deveria reduzir um pouco isso sim. Tanto para engravidar como durante a gravidez também. O excesso também não é indicado. Tá. Próxima pergunta enviada pela Aline. A mulher que ainda está amamentando pode ter dificuldade para engravidar de novo? A amamentação, ela pode bloquear o eixo que estimula a ovulação. Então, uma mulher, depois do parto, se ela estiver amamentando exclusivamente, aquilo é um método de anticoncepção muito eficaz.
Agora, passando esse período, ou se ela não estiver amamentando exclusivamente, ela pode sim engravidar. Tá. Mais uma pergunta. Lilian, estou tentando engravidar e gostaria de saber quanto tempo dura o período fértil e em qual momento do mês é mais fácil de engravidar. O período fértil é o período ao redor da ovulação. Como então, assim? Isso é, uma mulher ela ovula 14 dias antes da próxima menstruação. Então vamos tentar aqui resumir. Isso. Se uma mulher tem um ciclo menstrual de 28 em 28 dias, e o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia de fluxo menstrual, essa mulher ovula por volta do 14º dia. Tá. Então o período fértil dela começa 3 dias antes, 11º dia, e vai até 3 dias depois, 17º dia. Ela tem que o quê? Tentar concentrar as relações sexuais ao redor deste período. É claro que no período fértil ela pode ter sinais também que ela está fértil, como por exemplo, uma clara de ovo, por exemplo. Aquela secreção vaginal, como se fosse uma clara de ovo, como se fosse uma secreção clarinha e bem filante, onde você puxa e faz um fiozinho assim. Então esse período é um período fértil. O doutor Alfonso, e quem não tem o ciclo tão reguladinho assim? Aí ela tem que fazer uma continha, isso é, se ela falar assim, olha, o meu ciclo menstrual varia de 32 dias até 26, ela tem que entender que a menstruação dela pode acontecer do 12º dia, que é 26 menos 14, ou no caso, no ciclo de 32, no 18º dia, que é 32 menos 14. Então, nessa situação, ela tem que tentar ter relação... Cercar esses períodos. E também entender que muitas vezes ela vai ter ou uma dorzinha da ovulação no meio do ciclo menstrual, ou ela vai ter essa clara de ovo, que também é um sinal que ela está no período fértil, ou ela pode também seguir com o seu ginecologista por ultrassom para saber o dia certo que ela está ovulando, tanto por ultrassom como por hormônios. É uma outra maneira. Ótimo. Mais uma pergunta. Eliane, como posso fazer para aumentar a minha fertilidade? Tem várias maneiras. Primeiro, eu acho que antes de tudo, hábito de vida saudável. Então, você ter uma boa alimentação, você manter um bom peso, fazer ginástica. Quanto mais saudável é o seu corpo, mais fértil você, em geral, é. Depois, não retardar muito a sua gravidez. Isso é, às vezes as pessoas esperam um mundo perfeito, ou até um homem perfeito, ou até a parceira perfeita. Então, não retardar tanto a fertilidade. E é claro que se ela realmente tiver que retardar essa fertilidade, esse primeiro filho, o congelamento de óvulos é uma opção que hoje em dia cada vez é mais utilizado. Então, em um congelamento de óvulos, você o quê? Aspira os óvulos que morreriam naquele mês. Então, ela não tem nenhum tipo de prejuízo. E isso é uma maneira de você tentar o quê? De você tentar aumentar e ter um seguro para o seu futuro. Agora, uma curiosidade. É congelamento de ovos ou o procedimento é igual ao que a gente viu aqui? Totalmente igual, porque você só aspira os óvulos com essa agulha. Como que congela? Em nitrogênio líquido. Aqui mesmo no Brasil, na clínica e tal? Não vai lá para... Não, tudo em nitrogênio líquido, tudo feito na clínica, é muito fácil. É muito simples, Sim. É muito simples. E aí, quanto tempo o óvulo pode ficar congelado? Esse período não está determinado, mas já tem várias gestações de anos de congelamento de óvulos. Olha que máximo. Muito legal, é um assunto assim que me encanta, porque eu acho, né? É um milagre. Eu também gosto muito. O doutor Alfonso Massaguer? Massaguer é especialista em reprodução humana e diretor médico da Clínica Mãe. Que nome lindo dessa Clínica Mãe. O site é clinicamai.med.br. Clínica Mai, que é mãe, sem o circunflexo. Clínica Mai, sem o tio, perdão. clinicamai.med.br. O telefone é 11 4305 6070. 4305 6070. Muito obrigada. Parabéns por essa linda profissão. Obrigada. Até a próxima. Será.